Luca, a página intitula-se Suas Taxas. Ter saúde não significa apenas não apresentar alguma doença. Saúde é um bem-estar físico que se associa a um bem-estar emocional, mental e espiritual. Por isso, alguém pode não sentir dor alguma e mesmo assim estar doente, se, por exemplo, vive constantemente irritado. De que adianta apenas estar com o colesterol em ordem, se o mau humor é constante em nosso proceder? Não nos preocupemos apenas com a taxa do açúcar no sangue. Vejamos também nossa taxa de doçura com as pessoas. Acautelemo-nos contra o perigo do entupimento das artérias, mas não endureçamos o coração no trato com o próximo. Cuidemos da dentição, mas não nos esqueçamos de sorrir para a vida, a fim de que a saúde também possa sorrir para nós. Pratiquemos exercícios para ter um bom aspecto físico. Contudo, não nos esqueçamos de também exercitar a beleza interior. O Cristo nos pede para cultivarmos os valores eternos, os tesouros espirituais, aqueles que nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. A obsessão pelos tesouros da terra tem sido responsável por muitas enfermidades que a medicina ainda não foi capaz de identificar. O Mestre explica que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O coração é o órgão motor da vida. Um coração que se transforma em tesouro dos bens materiais será sempre alvo de muitas perturbações, pois esses bens são, por natureza, perecíveis, transitórios, mudam de mão a todo instante e isso é causa de muita angústia. Muitas doenças decorrem da frustração de não possuirmos determinado bem material ou então do medo de perdê-lo quando o possuímos. Não ignoremos que um dia teremos de abandonar o corpo e de regresso ao lar espiritual, somente nos restará o exame que medirá o prazer e o significado que conseguimos dar à nossa existência. O que vai nos importar do outro lado da vida foi o amor que sentimos, os sorrisos que demos, o bem que fomos capazes de fazer, as músicas que cantamos, os abraços que distribuímos, os poemas que declamamos e a vida que fomos capazes de viver em toda a sua plenitude. Muito obrigada. Boa noite a todos. Do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação deste ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva,
medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Obrigada. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçarmos, é a norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Obrigado. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Eu convido todos agora a fazermos a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo, Pai, a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecer todas as bênçãos recebidas, a chuva de hoje, o nosso alimento, o nosso trabalho, a nossa família, os amigos, enfim, Pai, tudo aquilo que nem sempre sabemos reconhecer. E pedimos a proteção para todo necessitado, seja ele encarnado ou desencarnado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Nesta noite nós temos a satisfação de contarmos novamente com o nosso companheiro Francisco Baggio, que fará a explanação doutrinária para nós. Muito boa noite, queridos amigos, irmãos, a nossa saudação em nome do amor do Cristo. Me dei conta agora, quando ligava o aparelho, de que nós estamos no dia 8 de 2018. Para quem é ligado à numerologia, deve ter alguma coisa especial, né? Mas é fato que este dia 8 de 2018 nunca mais irá se repetir, né? Não viveremos mais esta data. Portanto, é para nós, não é, uma noite especial, assim como todas as noites em que nós conseguimos participar de um movimento de elevação espiritual, como é o de um encontro como estes encontros que temos aqui às quartas-feiras. Queridos amigos, um dos grandes males e um dos grandes problemas da humanidade é o erro. Para a religião, quando falamos em erro, para algumas religiões, o erro então está mais afeto à questão do pecado, né? Então nós notamos que todos cometem erros. Isto é uma condição humana e, portanto, né, nós
cometemos erros, tanto que Jesus, fez vários alertas, dentre eles aqui descrito pelo evangelista Lucas. Ele disse assim: sempre vão acontecer coisas que farão com que as pessoas pequem. Quer dizer, lógico, neste mundo nós estamos sujeitos então a cometer erros que, segundo as religiões, são os pecados. E quando nós cometemos erros, quando nós cometemos os chamados pecados, nós nos comprometemos nossa alma, comprometemos, portanto, o nosso espírito. E quando comprometidos, nós ficamos então escravizados pelos erros cometidos. Até então que nós venhamos a nos desvencilharmos, até então, quando nós viemos a corrigi-los de alguma forma. Mas enquanto nós alimentarmos ou deixarmos com que o erro aconteça, nós então nos tornamos escravos desses erros, desses pecados. E como espíritas nós sabemos que nós podemos inclusive aqui carregar esses pecados ou esses erros de uma maneira que nem apareça muito para os olhos dos outros, para o olhar de uma outra pessoa, mas nós não temos como esconder de nós mesmos quando nos depararmos conosco na dimensão espiritual. Então, o erro, o pecado, se torna para nós algo que nos escraviza. E quando nós nos sentimos escravizados, logo temos a necessidade da libertação. Todo escravo clama pela liberdade. Isto também é um fato, isto também é uma lógica. Nós que trabalhamos com drogaditos, nós que trabalhamos com alcoólatras, em que pese estarem envolvidos nas drogas, envolvidos no álcool, mas clamam lá no fundo para a libertação, para se desvencilhar daquele vício que corrói e destrói não só a vida pessoal, mas a vida familiar, a vida profissional, enfim, destrói a sua existência. Então, em termos religiosos, então significa que todos clamam pela sua salvação. Todos nós clamamos pela nossa salvação. E a salvação nada mais é então do que a libertação das amarras, dos erros que nós cometemos por conta de uma série de circunstâncias, muitas vezes até por conta da nossa própria ignorância. E por isso este educandário vem promovendo encontros, palestras, para que nós possamos sair daquele mundo da ignorância para o mundo da luz, e obviamente no mundo da luz, então, nós passarmos a errarmos menos, a cometermos menos pecados e, obviamente, nos tornarmos livres. Então, a libertação ou a salvação que nós almejamos faz com que a gente se liberte de coisas que às vezes não prestamos muita atenção. E essas coisas que nós não prestamos atenção, muitas vezes são desejos, muitas vezes são necessidades que não aquelas necessidades primeiras, aquelas necessidades que são de fato, de forma que o nosso corpo venha a clamar, que é fisiológica, mas sim aquelas necessidades que estão ligadas à cobiça, ou aquelas necessidades que estão ligadas à dependência. E são destas condições, destas necessidades, que nós precisamos buscar a nossa libertação.
o quanto menos nós errarmos nesses quesitos, portanto, mais nós estaremos libertos, mais nós estaremos próximos, portanto, da libertação. Logo então, também tem algumas outras condições que, por conta das necessidades físicas, também estabelecemos necessidades psicológicas que nos atrelam a determinadas condições, e essas condições muitas vezes nós carregamos, não é, por existências e existências, não é? Quer dizer, então nós carregamos também algumas necessidades que são psicológicas, necessidades muitas vezes que são até negativas, ou situações negativas que nós arrastamos por várias existências, e se não acreditarem em outras existências, muita negatividade também nós carregamos, nós implantamos e adquirimos nesta existência. E estas então poderão nos ser acompanhantes, não é? Em outra dimensão, em outra existência. Portanto, queridos amigos, se nós fizermos uma análise bem minuciosa, nós vamos analisar que, do jeito que as coisas estão agora, do jeito que nós agimos agora, é muito provável que nós não tenhamos a chamada salvação. Do jeito que as coisas estão hoje, para muita gente, está difícil de acontecer a chamada libertação. Então, se a libertação é algo que nós precisamos superar, precisamos então fazer alguma coisa, precisamos reagir, não temos outra coisa a fazer para que as coisas possam mudar, porque sabemos que se não está bem, se as coisas não estão andando de acordo com o que nós desejamos para a nossa libertação, nós precisamos fazer uma pausa e refletir. É bem verdade, meus queridos amigos, que o mundo aí fora nos instiga para que nós venhamos realmente a buscar, antes de tudo, ganhar cada vez mais. Que o mundo aí fora faz com que nós venhamos a encontrar, que nós venhamos a negociar, que nós venhamos então a adquirir, fazer coisas, conseguir de maneira assim, sem controle. Este é o mundo e esta é a sociedade em que nós vivemos, né? Nos impulsionando para que nós possamos correr contra o tempo para adquirir cada vez mais bens e etc, fazendo com que nós venhamos a ficar cada vez mais presos às coisas materiais. Então, no resumo, o que nós vamos compreender? Que nós estamos no tempo, nos tornando, procurando nos tornar, né, alguém antes de procurarmos a nossa libertação, a nossa salvação. Então existe uma inquietude, né, ditada pela sociedade para que nós venhamos a ganhar o mundo, e nós não prestamos atenção que estamos ganhando o mundo antes de nós ganharmos a nossa salvação. Então nós vamos protelando, nós vamos adiando, assim como se faz, não é, uma promessa de um regime, nós vamos adiando a nossa libertação. Nós vamos adiando nos desfazermos de determinados erros, de determinados vícios, e com isso então nós perdemos o nosso tempo. E como nós estamos, não é, analisando essa questão, não é, de como nós estamos no tempo, como nós vivemos no tempo, é preciso então fazer com que nós venhamos a ganhar o tempo que Deus nos concede.
fazer com que nós venhamos, né, a ver com que a nossa salvação possa de fato acontecer, porque caso contrário nós estaremos nesta inquietação e nós não chegaremos lá, no plano espiritual, mais libertos, mais livres, ou como queiram, salvos. Mas isso vai só quando eu passar para outro plano, a coisa pode acontecer, né, agora que não tem problema, mas nós não sabemos a hora que nós vamos partir para uma outra dimensão. Então é preciso aproveitar o tempo que nós temos para fazer algumas análises, ajustar, corrigir alguns erros, para que então nós possamos chegar numa dimensão já aqui melhor preparados. É aqui e agora que nós precisamos então fazer com que nós venhamos ter, através do tempo, o nosso aliado. Porque se nós perdemos o tempo fazendo com que nós venhamos a ganhar só coisas materiais, através das cobiças, através daqueles desejos desenfreados, nós estamos então fazendo com que o tempo não seja o nosso aliado. Nós estamos perdendo a oportunidade de renovação, de transformação, de salvação. Então a grande chamada é esta, para que nós, sim, possamos fazer usufruto, não é, do que a condição da sociedade, do que a vida possa nos oferecer, mas sem perder de vista que não podemos perder o tempo sem que nós venhamos também construir condições para a nossa libertação, para a nossa salvação, para que nós possamos viver já no presente aquilo que nós desejamos viver na espiritualidade. Porque o desligamento só faz com que nós venhamos a ser livres do corpo, mas o condicionamento depende do nosso estado de elevação, do nosso estado espiritual. Portanto, meus queridos amigos, este é o melhor momento para que nós possamos dar início à nossa transformação. Não existe um outro momento. Se nós protelarmos, quer dizer, nós vamos perdendo a oportunidade. Nós vamos perdendo este presente que Deus nos deu, que é o momento presente. Até me reportei aqui, de que nós não viveríamos mais a data do dia 8/8 de 2018, porque o tempo vai acontecendo e se nós perdemos este tempo, obviamente nós perdemos também as oportunidades. Então, para construir a nossa liberdade, para construir a nossa libertação, nós precisamos então nos valermos do momento presente. Se nós queremos construir a nossa libertação, se nós queremos construir a nossa salvação, não resta outra oportunidade senão fazermos valer este momento para dar o início, para dar o pontapé inicial na nossa transformação, na nossa renovação. Então nós só conseguiremos saber se nós chegamos lá ou se chegaremos lá analisando como nós estamos hoje. Não sei se eu me fiz entender. Se nós queremos saber como seremos lá, é preciso saber como nós estamos vivendo aqui e agora. E assim são as coisas quando nós passamos a adquirir conhecimento. Até mesmo para nós sabermos se nós encontramos Deus, vou dar um exemplo aqui para nós sabermos e termos uma referência como é que nós chegamos lá. Nós chegamos lá ao perceber que estamos lá. Da mesma forma que nós sabemos que encontramos Deus quando nós não mais precisamos procurá-lo. Quando nós encontramos Deus, nós não precisamos mais procurá-lo. Então,
Existem para nós muitas opções. Existem para nós muitos caminhos para a nossa salvação. Se nós buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, a literatura espírita, se nós buscarmos recursos em outras religiões, nós vamos observar que muitos caminhos são oferecidos para a nossa libertação, para a nossa salvação. Muitas circunstâncias são também oferecidas e são condições para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Todo o Evangelho são referências, todo o Evangelho, se nós pegarmos, não necessariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se você pegar todo o Evangelho do Cristo, acaba sendo um apontamento, um direcionamento, são caminhos para que nós possamos percorrer a nossa estrada da libertação, a nossa estrada da salvação. Mas é preciso, meus queridos, que nós venhamos a prestar uma atenção muito especial. Se temos os caminhos, se temos as ofertas, se nós temos as circunstâncias para a nossa salvação, então não vamos perder o tempo, perder a nossa existência do tempo com as coisas que nos levam a somente construir aqueles tesouros que na primeira página que foi lida aqui, na preparação para esta reunião de hoje, anunciou: não se acumule tesouros somente aqui no plano terreno, a que se referiu Jesus. Portanto, queridos amigos, para a nossa salvação, e por conta até do tempo eu que gostaria de estender um pouquinho mais, mas eu posso deixar para uma próxima oportunidade a conclusão deste raciocínio. Mas fica a mensagem da seguinte forma para a nossa reflexão: para a nossa salvação só existe um ponto de acesso. Eu disse que nós temos muitos caminhos, nós temos muitos apontamentos, nós temos muitas religiões que nos apontam o caminho para a nossa salvação, o caminho para a nossa libertação. Mas o ponto de acesso para estes caminhos se chama o agora. Ou agora você toma a sua decisão para pegar um desses caminhos, ou então você vai passar a existência sem fazer uso melhor do tempo que Deus lhe concedeu. Então, meus queridos amigos, que nós venhamos fazer com que a nossa existência não fique longe deste momento que é o agora. Não vamos perder a nossa existência fazendo com que possamos viver o aqui e agora, construindo também a nossa libertação, construindo a nossa salvação. É o que desejo para todos, que tenham bastante luz, saúde, alegria e paz. Muito obrigado.